Sejam todos bem-vindos a mais um episódio para a gente falar sobre tecnologias estéticas, sobre ultrassom microfocado. E hoje eu vou trazer para vocês um artigo científico que eu escrevi, pesquisei, desenvolvi e publiquei internacionalmente. A gente vai falar sobre os benefícios da ponteira PEN, quando a modalidade é ultrassom microfocado. Lembrando que o ultrassom microfocado, ele surge em 2012 numa modalidade de um cartucho que ele é entregue como uma linha. A gente chama esse tipo de cartucho em linear ou formação aí de uma sequência de pontos de coagulação. Mas, obviamente, que para algumas áreas da nossa face, do nosso corpo, foi necessário uma evolução dessas ponteiras. E assim, nós desenvolvemos um dispositivo que parece uma caneta e que ele foi inicialmente desenvolvido como um ponto único de disparo. E quando a gente tem esse ponto único de disparo, a gente começa a trabalhar então áreas anatômicas mais específicas, contorno dos olhos, lateral da boca, às vezes a região das mãos, a região de definição de abdômen, lifting de bumbum, região íntima também. Então, eu gostaria, né, de sempre validar uma tecnologia quando ela é desenvolvida, e por isso eu escrevi esse artigo científico que eu vou apresentar agora para vocês. Então, vou compartilhar aqui com vocês esse artigo científico, no qual nós, graciosamente aí, desenvolvemos, né? Então foi muito interessante. Eu sou a autora principal, professora Daniela Battistini Moleiro, junto com o professor Carlos Ruiz, Suzana Silva, doutora Thalia, doutor José Ricardo, doutora Karina e doutora Carolyn Lima. Nós tivemos como benefício a usabilidade da aplicação da ponteira a pé do ultrassom microfocado e como deve ser a forma de avaliação, planejamento e aplicação para que você tenha um procedimento evolutivo positivamente. Isso porque tem um zoom, zoom, zoom no mercado falando que o ultrassom microfocado pode gerar uma desarmonização ou até mesmo um derretimento facial. Como a gente tem ultrassom microfocado comparado a outras tecnologias, e ele é uma tecnologia, então a gente vai se basear na física. O que que é a física de um ultrassom microfocado? Energia, dose e mapeamento das áreas. Como assim, Dani? Energia. O ultrassom microfocado, ele precisa chegar a 65 graus na temperatura local do tecido. Caso você não aplique com os joules correto, você não vai gerar a intenção do ultrassom microfocado, que é um ponto de necrose coagulativa intencional. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem ultrassom microfocado e reclamam que não tiveram resultados. Pode ser porque o profissional não calculou os joules correto, que precisa ter aquela intenção de necrose coagulativa. Pode ser também que o seu paciente não tenha sido, ou você, né, não tenha sido preparado. Isso porque o ultrassom microfocado, ele vai fazer um remodelamento do colágeno e da elastina, substituindo esse tecido que está velho, frouxo e flácido por um tecido renovado e intencional a partir de uma sinalização. Então, quando a gente faz ultrassom microfocado, a gente está sinalizando o corpo em produzir colágeno tipo 1 e tipo 3 e tipo 16, mais firme, mais rígido, mais intencional, e a elasticidade do tecido. E a gente já falou aqui, tanto no canal do YouTube quanto no podcast, da pesquisa sobre a caveolina 1, que é um sinalizador da diminuição do processo evolutivo do envelhecimento.
Então, mais do que nunca, o ultrassom microfocado já é comprovado que ele é um agente muito preciso para remodelamento e o gerenciamento do processo do envelhecimento. Mas então, por que será que algumas pessoas não se sentem satisfeitos? Ou porque não foram preparadas intencionalmente, ativado a sua vascularização, ativado o seu tecido, que essas pessoas às vezes têm deficiências de nutrição e a gente está vivendo agora, né, a bariátrica, os procedimentos de Mounjaro, de Tirzepatida, que acontece um emagrecimento pela desnutrição do paciente. Então, por que que o paciente emagrece quando ele toma Mounjaro, Tirzepatida? Porque ele não come. E por isso que a gente também, que ele não se alimenta direito. E por isso que a gente percebe também um envelhecimento, um emagrecimento e uma flacidez acentuada nesses tecidos. Então, você pegar um paciente desse que está flácido e chega no seu consultório e fala: doutor, doutora, eu tô derretido pelo processo do Mounjaro, da tirzepatida, e aí você fala: nossa, então eu vou fazer um ultrassom microfocado. Ótimo, você pode até fazer um ultrassom microfocado, mas esse ultrassom microfocado ele vai ter sinalizadores de produção de colágeno e elastina, mas ele não vai ter a base, os aminoácidos, as vitaminas, porque esse paciente está desnutrido. Então, se você for fazer um ultrassom microfocado para você gerar colágeno nesse paciente, esse paciente tem que estar nutrido. E nutrido é nutrição. Ah, mas Dani, ele está tomando tirzepatida, ele não está comendo nada. Então, você tem que fazer uma nutrição oral ou então uma injetável, que é o que a gente mais fala, que a gente chama até de soro da beleza, mas a gente não usa mais esse conceito, tá bom? São aí as nossas soroterapias desses pacientes. Enfim, então vamos começar a olhar para o ultrassom microfocado e vamos já baixando aí algumas coisinhas que alguns profissionais não gostam. Eventualmente não gostam porque ou não conhecem, ou porque não têm a tecnologia, ou porque não dominam a prática clínica. Mas vamos então falar dessa tecnologia. Então, o ultrassom microfocado é tecnologia ouro para rejuvenescimento, porque ele vai até o SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial que envelopa a musculatura, dando esse lifting. O que acontece é que as ponteiras PEN, elas normalmente elas são aplicadas ou apresentadas nas tecnologias com ponteiras mais superficiais, com profundidades mais superficiais, profundidade de 1,5 milímetro de profundidade, 3 milímetros de profundidade ou 4,5 milímetros de profundidade. É claro que o High Pro, ele já tem uma modalidade de você aprofundar um pouquinho mais e fazer ponteiras de 6 milímetros de profundidade, de 8, ou de 10 ou de 12 milímetros de profundidade. Uma coisa que vale a pena a gente falar e vale a pena eu reforçar para você que já é meu aluno, que já conhece todas as nossas metodologias, é que o ultrassom microfocado ele não procura o SMAS e dispara o ponto, ele não procura a derme e dispara o ponto. Ele é uma régua de entrega de energia. Os primeiros equipamentos de ultrassom microfocado que foram lançados no mundo foi o Ultera. E junto do Ultera, que faz um ultrassom microfocado, a gente tinha um ultrassom de imagem, que a gente calculava, a gente pesquisava qual que era a profundidade que estava sendo inserida naquele momento, exatamente para que a gente tivesse a intenção de atingir aquele ponto do SMAS ou da derme reticular ou da derme basal. Com o barateamento das tecnologias, a gente tirou o ultrassom de imagem, tá? Nós não temos, por exemplo, no Ultraforming um ultrassom de imagem, a gente não tem no Heros um ultrassom de imagem, no Ultramed nós não temos no Liftera, somente no Ultera. E ele ficava muito caro,
ficava muito caro, muito elitizado, disparos muito caros. E pelo fato da gente ter barateado as tecnologias, a gente perdeu um pouquinho a visão do que de fato está lá embaixo. E isso exige do profissional um conhecimento e uma destreza em anatomia. Anatomia, e por isso que eu defendo muito os estudos em cadáver lab, porque você vai ter uma noção do plano de aplicação. Então, pescoço tem um plano, papada tem um plano, terço inferior da face tem um plano, lateral dos olhos tem outro plano e testa tem um outro plano. Então, o que a gente vai perceber que a gente precisou desenvolver uma tática mímica para que você desenvolvesse então um raciocínio clínico e também uma avaliação. E é exatamente esse método que eu vou falar de vocês, tá? Eu desenvolvi uma forma de raciocínio clínico de você pregar com o adipômetro e calcular 50% da prega do adipômetro para que você escolha a ponteira intencional do seu tecido. Seja uma ponteira para você preservar a gordura e não gerar esse emagrecimento ou esse efeito de derretimento, seja para que você intencionalmente saiba aonde está sendo aplicado o seu ultrassom. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, eu começo a descrever a técnica do ultrassom microfocado, isso na ponteira pen, o que a gente usa, então, uma aplicação de ponto a ponto. A gente escolhe o joules, que é a energia térmica, e a gente escolhe nessa modalidade o hertz, que é a velocidade que esse ponto vai sendo disparado. De acordo com a região, ou de acordo com a sua mão ou a destreza do seu cliente, enfim, ou da sua mão, da sua prática clínica, nós vamos então utilizar uma velocidade mais lenta ou uma velocidade mais média ou uma velocidade mais alta. E os hertz, eles são hertz por segundos, ou então um ciclo por segundo. Então, eles são aplicados de ponto a ponto, gerando então esses microcoágulos térmicos que vão fazer aí esse estímulo, principalmente intencional, no SMAS, na derme reticular ou na derme basal. E esse calor que é a entrega desse ponto de coágulo térmico em torno de 65 graus, ele vai ativar as proteínas de choque térmico, as HSP47, as High Shock Protein, que vão fazer sinalizações para produzir então um reparo nesse tecido, gerando então colágeno, elastina e firmeza. Como nós precisamos então mensurar a técnica de adipometria? Essa técnica de adipometria, ela sempre vai ser uma prega, que a gente chama aí de pinch test, ela vai ser sempre classificada como 100% e metade dela, porque a gente pinça deslocando o tecido e a gente aplica em plano. Então, a prega de adipometria, ela é sempre considerada 100% e 50% dela é escolha da sua ponteira. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, a técnica ela já é validada internacionalmente, nacional, a gente já tem aí várias publicações científicas, inclusive no Brasil, inclusive da minha autoria, junto com o time de desenvolvimento e pesquisa. Nós então vamos olhar para o nosso paciente. Professora Dani, eu aprendi que eu devo fazer 200 disparos, que eu devo fazer 200 disparos de cima para baixo, que eu devo fazer de lateral para posterior. Tá, isso é uma receita de bolo. Ele dá certo na maioria das pessoas. Quando você está aprendendo, a gente chama isso de curva de aprendizado. Ele também dá certo. Mas com o passar do tempo, da sua destreza, da sua observação clínica, você começa a ter uma noção que todas as faces são únicas, assim como a nossa digital, a gente tem uma face única do nosso paciente. Então não dá para aplicar todo mundo como uma receita de bolo. E é exatamente isso que eu começo a provocar vocês agora.
Então, espera, vamos olhar então o perfil do nosso paciente. Porque aquele paciente que está falando que o ultrassom microfocado esvaziou, emagreceu ou gerou para ele uma flacidez acentuada, ele provavelmente é um paciente com uma face tipo 3, que ela já é uma face mais angulosa, ela já é a face do triângulo invertido, é a face da Beyoncé, é a face da Rihanna, é a face da Nefertiti, né? A rainha lá mais linda do Egito. Agora, uma face mais redonda, ovalada, é uma face tipo 2, é uma face que dá aquela característica de uma menina mais angelical, sem traços tão marcantes, sem traços tão sexys. Agora, uma face como a tipo 1 é a face, e eu vou trazer aqui, tá? É uma face da Cíntia Chagas, que é uma face mais quadrada, é uma face mais impositiva, e ela ainda põe mais um pouquinho de preenchimento para que ela faça realmente aquela personagem dela, que é uma personagem chique, sofisticada, que ela fala aí sobre elegância. Então, é uma face que ela se mostra dentro de um poder. E essas faces, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, elas dificilmente vão vir com uma queixa que ela teve um esvaziamento do ultrassom microfocado. Essa face 1 e face 2, ela vai falar que ela amou o ultrassom, que ela sentiu o ultrassom colar o rosto e a pele dela e que ela tá super satisfeita se você for pensar no ultrassom receita de bolo. Agora, a face tipo 3, hahaha, essa face aqui, ela vai falar que fez o procedimento que derreteu, que é uma face ruim, que é um procedimento de tecnologia ruim, porque, na verdade, você não observou a característica dela e também não fez prega de adipometria. Inclusive, tem uma dermato na internet que ela fala que o ultrassômicro, que a tecnologia, que é horrível, que não sei o que lá. E qual é a face que ela tem? Ela tem uma face tipo 3, angulosa, magra, fina, pele senil. Então, essas pacientes aqui, de acordo com esse raciocínio, é o que a gente ensina nos nossos cursos, nas nossas mentorias, nas nossas publicações científicas, são faces que muitas vezes a tipo 3 você deve preparar com o bioestimulador de colágeno. Você deve preparar com o bioestimulador para que você aumente essa densidade dérmica. E quando você tem esse aumento da densidade dérmica, você tem aí uma validação de mais qualidade, você tem uma preservação de áreas e de tecidos mais interessantes e intencionais. Nós utilizamos então a tecnologia do Visage da Ibramed, que é uma tecnologia que ela vai estar fazendo uma aplicação de ponto único, ponto pé. E claro, né, ele vai entregar de ponto a ponto e a gente vai observar como que a gente vai aplicar. Lembrando que essa tecnologia, ela não faz linhas, ela só faz ponto a ponto como uma caneta intencional sendo aplicada. A gente também descreve a importância do SMAS, que ele envelopa a musculatura, que essa qualidade do SMAS, ele está responsável por 70% do rejuvenescimento do nosso tecido, porque ele vai ter aí o não deslocamento. Então, esse 70% ele vai promover essa intenção do rejuvenescimento. Ele vai também trazer segurança e eficiência e nós vamos então marcar o nosso paciente. Eu vou sempre fazer uma orientação de marcação de 3 pontos principais: papada, terço inferior lateral da face, que não é a bochecha, tá? É o terço inferior lateral da face e a região superior dos olhos, a região da sobrancelha. Então, tendo essas 3 pregas principais, lado direito, lado direito, lado esquerdo e papada, região central. Esses são os pontos principais que você deve fazer a prega de adipometria. Como materiais e métodos, nós validamos o uso dessa adipometria, calculando que 50% do pint teste desse deslocamento é
a intenção do SMAS. Então, o que que os profissionais precisam fazer? Nós precisamos chegar até o SMAS e aplicar pontos de necrose coagulativa intencional para que você tenha um rejuvenescimento desse tecido. Então, alguns profissionais transpassam o SMAS e disparam sem intenção, sem objetivo. E outras pessoas disparam e há um emagrecimento, principalmente porque na face nós temos compartimentos de gordura superior e compartimentos de gordura inferior. E por isso que a gente tem um emagrecimento quando ele não é calculado corretamente. A gente aqui traz então figuras dos estudos com a ultrassonografia de imagem que validou intencionalmente. A gente também traz peças anatômicas, que a gente também calcula essas peças anatômicas para estudos do SMAS, das áreas onde há esse depósito, esse desenvolvimento anatômico do SMAS. E aí nós então chegamos a essa conclusão. Nós precisamos de uma prega de adipometria de 3 milímetros para que a gente tenha segurança do uso da ponteira de 1,5. Nós precisamos de uma prega de adipometria de 4 milímetros de prega de adipômetro. Aí você tem que saber usar o adipômetro corretamente, para que você faça a aplicação da ponteira de 2 milímetros. E nós também descrevemos que a gente precisa de uma ponteira de 6, de prega de 6 para uma ponteira de 3 milímetros, e a gente tem minimamente para a região de terço inferior da face ou papada, uma ponteira, uma prega de adipometria de 9 para ponteira de 4,5. E aqui eu já falo, tá? Eu tenho muitos alunos e muitos deles, por mais que eu fale, descreva, converse, explique, eles continuam insistindo em fazer errado. Talvez pessoas teimosas, não? Então, professora Dani, eu fiz a prega de adipometria, isso quando também a pessoa não sabe usar prega de adipômetro. Mas enfim, eu fiz a prega de adipometria e deu uma prega de 8 milímetros. Eu posso usar a ponteira 4,5? 4,5 mais 4,5 dá 9. Você conseguiu uma prega de 8? Não, porque aí você vai estar transpassando o seu tecido de interesse. Lembra que eu falei que o ultrassom microfocado ele não é uma tecnologia que ele procura um tecido, e sim que ele é uma régua de um tecido. Ele é uma régua intencional. Quando você dispara, ele vai disparar no sashimi, que eu já vi, no frango, no acrílico ou na pele do seu paciente ou na sua. Então, ele não está procurando um cromóforo ou um pelo, como o laser da depilação, não, ou a água, não. Ele é uma régua de entrega de energia. Então, não tem por que você insistir se você agora já conhece isso. A escolha da sua ponteira, ela sempre está relacionada a sua prega de adipometria. Dessa forma, você não erra mais. Se você está num bumbum que você não quer derreter aquela gordura que a gente está injetando, você não pode aplicar ponteiras 4,5 ou 3 milímetros. Ela vai ficar sempre a 1,5 milímetros. Na vulva, que a gente perde volume, e essa perda de volume dá característica da flacidez, a gente também não pode fazer ponteira 4,5 ou ponteira 3, a não ser que seja para você trabalhar aquela gordurinha do Monte Vênus, que é da sínfise púbica, aquela pepeca gordinha. Aí você quer fazer o esvaziamento. Então, tá muito bem descrito isso. Está muito bem determinado isso, está muito bem documentado isso, para a gente continuar errando e ainda dando margem para profissionais sem conhecimento ou sem experiência ficar denegrindo o ultrassom microfocado em rede social, que gera medo nos nossos pacientes. Ou você
que aprendeu lá muitos anos atrás a aplicar ultrassom microfocado com uma receita de bolo. Todo mundo 4,5, todo mundo 3, todo mundo 1,5, não evoluiu nada, né? Também não teve grandes mudanças no seu portfólio, também não teve grande mudança, né, de você realmente ressignificar o ultrassom microfocado no seu consultório, que é uma técnica incrível, é uma técnica que ela continua se desenvolvendo e continua lançando tecnologias. E aí, olha só que interessante. A gente então utiliza um cálculo que a gente faz, então, aplicações intencionais, funcionais, de ponteiras 4,5, 3, 1,5, de acordo com a prega de adipometria. E a gente percebe que não há um emagrecimento desse tecido, a gente tem aí uma intenção de rejuvenescimento super interessante, super satisfatória. E é exatamente isso que a gente defende quando o ultrassom microfocado ele é aplicado de maneira correta, bonita, construtiva e intencional. E se você junto disso somar nutracêuticos orais, porque você vai precisar de aminoácidos, de vitaminas, de água, junto com uma massagem que tá lá também, tá aqui no meu canal do YouTube, que é massagem pós-ultrassom microfocado, que você vai colocar o seu paciente para fazer essa massagem e ele otimizar, isso é maravilhoso, tá bom? Então a gente traz aqui referências que o ultrassom microfocado, ele é uma técnica padrão ouro, quando ela é bem aplicada, quando ela é desenvolvida corretamente, quando ela é feita um mapeamento do seu paciente. E se você é um paciente que está aqui, que encontrou o nosso vídeo, saiba que você precisa ser avaliado, que o paciente, o profissional ele precisa fazer uma prega de adipometria para que ele construa a sua face de uma maneira correta, para que você utilize essas ponteiras pé também para a construção de tiger points, que são esses liftings, né? Ele realmente ele vai fazer uma aplicação frontal e lateral, mas ele vai desenhar linhas de sustentação. A gente chama de tiger points ou pontos de tracionamento da face, o que fazem a construção de resultados incríveis, tá? Lembrando que a gente tem um tempo de evolução do ultrassom microfocado. Não existe mãos de fada em ultrassom microfocado. Ai, que linda! Eu fui naquela clínica e a moça era uma fofa. Eu não senti nada de desconforto com o ultrassom microfocado. Então, obviamente, que o ultrassom microfocado não foi aplicado na energia correta que ele precisa, que é chegar a 65 graus no tecido para que tenha o ponto de necrose coagulativa. Você também não precisa fritar o seu paciente na maca, tá bom? Você não precisa derretê-lo na maca. Mas ele precisa sentir o desconforto térmico, porque é aí que faz a sinalização e a cascata da proteína de choque térmico HSP47, que vai fazer a sinalização de substituição desse colágeno e da elastina frouxa. Então, esse artigo já está disponível para vocês. Vocês podem entrar em contato ou então lá no meu Linktree, que está no meu Instagram. Lá tem todos os meus artigos publicados, tem todas as nossas pesquisas publicadas, onde a gente orienta a utilização correta de tecnologias, onde a gente leva a estética a um padrão nacional e internacional, com uma validação, e claro, a gente traz observações clínicas do nosso consultório, a gente orienta profissionais de uma maneira correta e a gente também faz aí uma contestação de que profissional A, profissional B não pode, não, não. Profissional é habilitado para fazer. Você precisa ter um treinamento correto, você precisa ter uma prática clínica e vale ainda ressaltar que o ultrassom microfocado é a melhor tecnologia para rejuvenescimento, para
ancoragem de tecido, para compactação de tecido que são frouxos e para mobilidade de gordura localizada não invasiva para todos os fototipos em todas as épocas do ano, porque ele não faz transformações na camada superficial da pele, sim lá profundamente. Então você pode fazer e pode ir para o shopping, você pode fazer no verão, no inverno. É só se você tiver um casamento, uma festa, a gente pode estar levemente demasiada como um procedimento estético. Então, agradecer os autores colaboradores dessa pesquisa, apresentar também aí uma pesquisa científica publicada no World Journal of Internal Medicine and Surgery, onde a gente faz uma validação da nossa prática, uma validação da minha metodologia e transforma o ultrassom microfocado de uma maneira segura e eficiente. E era exatamente isso que eu queria deixar para vocês. Esse estudo onde a gente vai fazer essa compreensão já está publicado e eu convido vocês também para acompanhar aí as nossas futuras publicações e ler também esse artigo com muita intenção. Um grande abraço a todos e até a próxima Estética Consciência.